You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Fala galera, tudo bom com vocês? Que saudade de aparecer por aqui depois de alguns vlogs dessa viagem que parecia que durou uma eternidade, né? Demorei pra liberar os vlogs, mas tô de volta com nossos bate-papos e hoje o bate-papo é algo que eu tenho certeza que você talvez aí possa identificar e vamos ver se a gente vai concordar. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, ó, esse botãozinho aqui, se inscreva-se, bora bater esse 1 milhão. Ainda falta lá pra esse 1 milhão, mas se você me ajudar aqui, compartilhar com a família, com os amigos, com o periquito, papagaio, quem sabe a gente chega lá. Então, ó, se inscreve aqui, ó, só fazer isso. Mostra aqui, Marcelito, como é simples. E se você já é inscrito, aproveita e já curte logo esse vídeo. Gente, eu tava rolando aqui pelas redes sociais e vi a postagem de alguns perfis que eu sigo que é mais relacionado à maternidade. E é sobre um artigo que saiu, eu não sei basicamente qual jornal, revista Dona, alguma coisa assim, onde o título é Não Tenha Filhos. Vou resumir um pouquinho do que é sobre esse artigo, onde o palestrante de uma escola que tem sido cada vez mais convidado para palestrar não para crianças, mas para os pais. Alguns dão até o nome de escola de pais, onde parece que os pais estão perdidos, omissos e distantes. Vou falar o que ele disse no texto. Eu falo mais de 1 hora, mas o que as escolas querem mesmo é que eu diga só uma coisa: vocês têm que participar mais. Ou seja, ele é palestrante de escola. Mas eu não tenho tempo, diz um pai. Eu estou na correria do dia a dia, diz outro. Mas tenho que pagar as contas, diz uma, mas trabalho o dia todo e não tenho, e à noite estou na academia, diz outra. Então, não tenha filhos. Não tenha filhos se você não tem tempo, se tem muita conta pra pagar, se precisa ir na academia. Não tenha filhos se está muito cansado, se não tem saco pra lidar com a criança. Simplesmente não tenha filhos. Uma proprietária da creche me contou que um pai chegou ao ponto de pedir para abrir a escola ao sábado e domingo para ele poder deixar seu filho lá e poder descansar em casa, porque ele trabalhava a semana toda e final de semana ele precisava dormir. Ou seja, então não tenha filho. Resumindo, isso de certa forma muitos Instagrams compartilharam esse artigo e eu também cheguei a comentar em um deles, e eu confesso que eu fiquei repensando a respeito desse assunto e eu concordo com o que foi dito aqui em certas partes. Por quê? A gente tá na correria assim. Antigamente parece que as nossas mães se dedicavam, né, as mães se dedicavam mais aos filhos, tinham mais tempo, ou porque se dedicavam mais ao lar e aí tinham tempo pra conviver com o filho, ver o crescimento, educar de forma ideal. E hoje parece que ter filho simplesmente se tornou algo banal. Eu tenho que ter filho, todo mundo tem. Ter filho pra baixar uma foto bonita no Instagram, quem sabe rende um like? Não, gente, isso não se trata de view, de like. Eu acho que a gente tá chegando num dilema em relação a isso muito importante. E quando as pessoas vêm pra mim e perguntam: quando vem o próximo filho? Acho que vem o irmãozinho pro Davi. Cada vez precisa de irmãozinho. Quando é que você vai se tornar mãe de novo? gente, não sei, você vai vir aqui cuidar do meu filho? Porque eu já cuido muito bem do meu, tendo que me virar com outras coisas ainda. E eu repenso muito nisso, que caso eu queira ter um segundo filho, eu quero estar preparada pra poder me dedicar exclusivamente ao meu filho. Porque eu acho que com o Davi, pela questão de eu trabalhar com internet, ainda tá no começo, na época, não sabia muito bem como lidar, e apesar de eu conviver com o Davi diariamente, poder ver o crescimento dele, isso me ajuda bastante. Mas eu sei que o fato de não ter licença maternidade naquela época, já ter que trabalhar, já ter que viajar, ter que fazer isso e aquilo, fez com que eu talvez também não sabe, aproveitasse mais. Eu vejo isso pela minha irmã, que ficou lá os seus 5, 6 meses de licença maternidade com as bebês, que eram gêmeas, ou seja, trabalho em dobro ao mesmo tempo, mas ela ficava ali exclusivamente às bebês, se dedicando às bebês. Então, assim, por mais que você acorde durante a madrugada, você tem que dar leite, peito, você tem que limpar a fralda, você tem que... Enfim, é cansativo pra caramba, mas você tá ali exclusivamente pra eles. E com o Davi, pelo fato de eu ter que trabalhar, e eu sei que muitas mães, né, estão aí na situação que eu estive, já no primeiro mês, eu ficava tensa, eu tinha que postar, eu tinha que fazer isso, eu tinha que tirar foto, eu tinha que gravar vídeo, eu tinha que trabalhar, gente, eu tinha que sustentar o meu filho. Então eu acho que eu não consegui aproveitar 100% do meu filho. O fato de ele estar no meu colo não significa o fato que eu estou 100% com ele. Porque que adianta você estar com ele no seu colo e você tá aqui, ó, você não quer resolver problema? Você não tá
se dedicando a ele, entende? Então eu acho que eu queria voltar no tempo em relação a isso. Então quando eu penso em um segundo filho, eu penso em me dedicar ao meu filho mesmo. Eu quero aproveitar essa fase gostosa, né? Eu até falo, eu quero ter condições de poder de repente contratar uma babá, porque eu quero aproveitar o lado bom, porque você fica cansada, você troca fralda, não sei o que, então às vezes eu ficava estressada, não aproveitava muitos momentos. Então repense, eu acho que a gente não é obrigado a ter filho, a sociedade não pode impor isso, porque a sociedade não ensina a gente a ser mãe, né? Eu já falei sobre a questão da amamentação, ninguém ensina você a amamentar, todo mundo embeleza demais a amamentação, mas ninguém diz que você vai sentir dor, que o seu peito vai sangrar, que aquilo ali vai ficar dolorido. Quantas mães desistem no meio do caminho por conta disso, que não estão preparadas para isso, que se sentem frustradas por não conseguir. Então eu acho que a sociedade não ensina a gente a ser mãe. Naquela época da nossa avó, bisavó, até da nossa mãe, cara, minha mãe ficou 10 anos, graças a Deus meu pai tinha condição de sustentar a casa, ela ficou dependente do meu pai por 10 anos, cuidando de mim e da minha irmã. Ela teve esse conforto. Hoje em dia é muito difícil, tudo é muito difícil. Você viver é muito difícil porque as coisas estão muito caras, sabe? Hoje em dia é muito difícil você ter uma vida normal, conseguir sustentar uma casa, pagar aluguel, pagar um parcelamento de um apartamento, pagar uma escola que é super cara. Então isso tudo conta. Então as pessoas acabam ficando frustradas, os pais, e acabam descontando nas crianças ou talvez não dando devida atenção que as crianças deveriam ter. Eu falo isso, tô falando por mim. Eu tenho meu trabalho, tô aqui gravando pra vocês, meu filho tá lá na sala, vendo televisão. Mas eu tento ao máximo dar atenção pra ele. Eu tento ao máximo, quando tá com ele, educar ele, criar ele, não deixar na mão de outro, não deixar na mão de creche. A gente fala que escola não educa, gente. Educação vem de casa. A escola direciona, mas se a criança não tem uma educação, não tem um direcionamento em casa direito, o que adianta? Você não pode jogar a culpa na escola. Uma professora pra 15 crianças dentro da sala de aula, não tem como seu filho sair daquela escola assim perfeito. Ou a sua criança, seu filho, já tem uma personalidade que talvez tenha um futuro incrível ou não. Então, gente, ser pai e mãe vai além de você parir, vai além de você pagar contas. Não se sinta privilegiado achando que você é um pai ou uma mãe incrível porque você só paga as contas do seu filho. Vai além e vai além de falar, eu sou pai. Você faz por onde pra ser chamado de pai? Só porque você é pai? Só porque realmente é o seu sêmen que tava ali lá dentro da sua mulher, que é porque você é pai? Vai muito além, gente. Mas não se sintam frustrados ou culpados ou cobrados pelo fato de repente você não querer ter filho. Porque que adianta você simplesmente parir e colocar um filho no mundo? Quantas crianças, né, quantas famílias carentes têm filhos ao monte? Eu não consigo entender isso. Não consigo ir numa comunidade carente, numa favela aqui no Rio de Janeiro, que eu já fui, já frequentei, já vi, e ter aqueles filhos abandonados, aquelas crianças abandonadas. Parece que filho é ali, vou trocar de roupa e ter um filho, pariu, ponto, acabou. Pra quê? Sabe? Pensem muito nisso. Se você realmente não tem tempo, não tem agora, espere. Acho que hoje em dia tudo mudou em relação a isso. A gente antigamente tinha filho com 24, 23 anos, minha mãe teve com 23. Antigamente era normal, hoje em dia é tudo muito tardio. Hoje em dia as pessoas vivem mais, as pessoas casam mais tarde, hoje em dia as pessoas nem casam mais, saem da casa dos pais mais tarde. Então, espere. Eu sei que às vezes o físico, né, o fisiológico, às vezes não permite que a mulher espere tanto tempo a ter um filho, porque depois dos 30 é mais difícil ovular, tem a questão lá da medicina, mas então congele se você quer. Eu sei de amigas da minha irmã que congelaram óvulos pra ter uma criação independente, porque de repente não achou a pessoa certa, mas ela quer ser mãe, ela vai se dedicar pra ter um filho, mas não tenha filho só por ter, gente. Não tenha. Eu sou muito pé no chão, muito realista, sabe? Eu sou muito até demais. Quando eu vejo até amigas minhas falando, ai, eu quero o segundo e tal, eu falo, gente, você vai ter tempo, ou você vai ter dinheiro, porque também não é só dinheiro, né? Mas desculpa, criar um filho, educar hoje em dia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, uma escola é caríssima. Uma escola boa é de R$2.500 pra cima, gente, é surreal. Uma faculdade é quase R$10.000 mensal. Tem noção disso? É muito complicado. Então eu acho que você tem que ter muito pé no chão. E eu sei que de mães que nasceram pra ser mães, que, cara, querem ter 5, 6, tenha toda a educação, paciência do mundo pra se dedicar àqueles filhos. Então, pense o que você quer pra você. Não se sinta cobrada, não se sinta julgada, não se sinta pressionada. Eu tenho meu filho e eu quero ter o meu filho. Eu sempre quis ter um filho. Queria ter 2? Quando eu achar que eu estou preparada para ter o segundo, eu vou ter. Porque hoje na minha vida eu não gostaria de ter um filho só por ter e não dar a atenção devida a ele e não ter tempo hábil para ele. Eu quero estar preparada psicologicamente para ter um filho e me dedicar a ele.
Então assim, hoje eu me dedico ao Davi, à criação dele. Eu acho que eu ainda sou muito falha em várias coisas, não existe ninguém perfeito, mas eu tenho uma consciência e fico tranquila de deitar com a minha cabeça no travesseiro e saber que eu faço tudo em prol do meu filho. E não é só tipo, não tenho tempo, eu não sei o que, não, porque eu tento me dedicar ao máximo em ter tempo pro meu filho. Eu não simplesmente chego no meu final de semana, ai, não tô afim. Não, eu vou lá ficar com ele, eu tento brincar. Claro que menina é diferente das brincadeiras, mas sabe, eu educo, eu faço questão de estar presente em todos os momentos, na alimentação, em todas as situações, não simplesmente largar meu filho na mão de outra. Porque existem situações assim, quantos pais aí, por trabalhar, por ter empresas, por não sei o que, ser um cara de negócios, vive viajando, tem... Na academia do Davi, na aula, que tem pais que vivem viajando e a mulher vai junto e os filhos ficam meses com a babá. Não julgo, não gosto de julgar, mas será que é assim que você gostaria que seu filho fosse criado? Tá aqui ele. Né, filho? Eu fico ensinando, tô aqui ontem, hoje, e sempre faço questão de ensinar. Ele volta da escola, a gente aprende, eu ensino ele tá na alfabetização, todos os números, sabe? Fico ensinando. Eu sei que tem pessoas que têm muito mais paciência do que eu, mas eu tô aqui me esforçando ao máximo possível. E eu ainda me cobro de ser melhor pro meu filho. Mas eu sei o papel que eu represento na vida dele. Então, não tenha filho só por ter. Porque não adianta depois de você falar, não tenho tempo, tem que trabalhar, não. Eu fico realmente com dó de... O que é isso? Não sei. O que é isso? Não. Pode ser, parece. Eu já fico assim pensando nas minhas amigas que, tipo, quantas mulheres aí, né, a rotina de acordar cedo, mal vem o seu filho porque tem que sair de casa 8 horas da manhã, pegar um transporte, demorar 2 horas pra chegar no seu trabalho, trabalhar durante o dia todo e quando voltar pra casa se sentirem cansados, ainda tem casa pra arrumar, ainda tem um filho que quer ver e mal tem tempo de ficar com o filho. Mas elas querem estar com o filho. Não é simplesmente chegar em casa e, não, vou dormir, nem quero saber do meu filho. Então pensem nisso, é um bate-papo mesmo pra você refletir, parar de se sentir pressionada pelo que a sociedade impõe em relação a tudo. Hoje em dia as coisas mudaram de uma forma bizarra. Então não tenha, se hoje você não tem tempo, não tenha filho. Mas eu queria ter. O meu filho não foi planejado, não era algo que eu tava planejando assim, mas eu queria ter. Eu sabia que se eu tivesse um filho, seria muito bem-vindo. Eu tinha uma relação sólida, né? Eu tinha um casamento, a gente pensa, a gente queria, mas eu queria ter. Não saberia como eu seria como mãe, então eu tinha muito medo em relação a isso, da educação que eu poderia do meu filho, sabe? Mas eu queria ter. Então, pense, gente. Esse artigo foi muito interessante para muitas pessoas pensarem, entendeu? Filho não é só por ter, não é só pra você postar uma foto e ganhar um like. Vai muito além. E é isso, gente. Comentem aqui se vocês concordam comigo, discordam em alguma situação. Eu não quero generalizar de forma alguma. E, mais uma vez, aqui eu sei o quanto muitas mulheres batalham pra educar o seu filho e realmente, às vezes, não tem tempo, porque muitas aí tem que largar seu filho na creche e o pouco que ganham é pra realmente sustentar seu filho. Mas a dedicação, o pouco tempo que você tenha, é pro seu filho. Então, se você ainda não sente essa segurança, espere. É isso. Beijo, comenta aqui, curte o vídeo se você gostou do vídeo, se inscreve no canal novamente, vamos bater esse milhão, vamos bater esse milhão, e é isso. Beijo, até o próximo bate-papo de mãe pra mãe. E ó, quero ver os comentários, tá? Quero saber de você aí. Fui! You make me move, you make me dance.